Já pensou se você pudesse escolher entre viver em um mundo sem sofrimentos e um outro onde você pode ter a chance de fazer vingança contra a pessoa que tirou a vida da pessoa amada? Qual deles você escolheria? No episódio de hoje, conhecemos Sarah, uma delegada bem-sucedida, mas que acabou de vivenciar um evento traumático que ela não consegue se lembrar completamente. Por causa disso, embora ela esteja em um restaurante com seu empregado Mário, a mente dela está vagando por outro mundo. Mário é um detetive que conversa pelos cotovelos. Ele fala sobre diversos assuntos ligados ao trabalho e também ao ambiente que eles estão. O restaurante onde eles estão serve uma comida bem gostosa, porém falsa. O que era para ser palitos de peixe é, na verdade, batatas fritas aromatizadas. Sarah nem está tocando na comida, embora tenha pedido aquela porção falsa de peixe. Ela parece não conseguir se concentrar em mais nada. Mesmo com a insistência de Mário, ela diz que está bem. Sarah pede a conta e, em seguida, eles saem do restaurante e vão para o carro. Sarah aciona o comando de voz e configura a rota para a delegacia. No caminho, Mário tenta confortar ela dizendo que Sarah não está sozinha naquele problema. O massacre afetou muita gente do departamento, inclusive alguns amigos dele. Por isso, Mário também quer encontrar Colin e os caras envolvidos. Em casa, Sarah e sua esposa conversam sobre o mesmo problema que tanto afeta ela. Ela revela que todos dizem para que ela esqueça aquele episódio traumático, mas toda vez que ela fecha os olhos, ela é transportada para a cena horrível onde ela se vê deitada nas poças de fluidos vitais, esperando a vez dela para ter a vida ceifada. Sua esposa oferece um entorpecente eletrônico chamado Férias Virtuais, que é muito popular por dar a possibilidade de relaxar o usuário com alucinações extraídas diretamente do subconsciente do indivíduo. Sarah recusa, mas acaba cedendo depois de uma explicação tentadora de fugir da realidade traumática. Assim que Sarah começa a usar, a pupila dela dilata e ela parte para uma viagem psicodélica em algum lugar relaxante de sua cabeça. Enquanto isso, em algum outro lugar, um homem chamado George acorda ferido enquanto Chris chama ele para sair dali. Chris está armado, mas George não sabe a razão. De repente, eles são capturados pelos comparsas do tão falado Colin, que saca um canivete e começa a fazer tortura psicológica em George, querendo cortar o dedo dele e fazê-lo correr. Tudo isso porque George não fez o que Colin mandou, mas quando está prestes a ter o dedo arrancado, George revida e consegue contra-atacar os homens que fogem em um carro enquanto são baleados por George e Chris. Eles também pegam um carro e George, pela força do hábito, comanda que o carro vá para a casa na melhor velocidade. Só que é um modelo antigo, quer dizer, um modelo dos dias de hoje. Portanto, tem um volante, ao invés de ser acionado por um sistema de comando de voz. Como ele ainda está meio confuso, Chris senta no banco do motorista e dirige, enquanto pergunta a George se ele consegue reconhecê-lo. Pelo visto, não. Colin está, aparentemente, tendo uma concussão. Chris tenta puxar da memória de George algumas lembranças. Eles vão até uma mulher chamada Paula, que avalia o estado psicológico dele. Pergunta se ele se recorda do próprio nome e de quem ele é. George consegue se lembrar de que é o chefe executivo e dono de uma empresa chamada Avacon e que, apesar de ter falido em 2012, seu patrimônio é de alguns bilhões. Paula pergunta se George deseja que ela fique, como se fosse uma amiga, mas como ele ainda está confuso, decide que não precisa. Ela pede que ele fique longe de entorpecentes e que não durma pelas próximas 12 horas. Chris informa que ninguém encontrou Colin ainda. George começa a ter lapsos de memória sobre o massacre liderado por Colin. Chris sugere que George deveria dormir um pouco, mas ele se lembra de que não pode dormir e nem fazer uso de substâncias. Mesmo assim, ele aceita a sugestão de tirar férias virtuais usando um dispositivo eletrônico que ele mesmo projetou. Era apenas um protótipo, mas George utiliza para relaxar. Agora Sarah está com Mário novamente no restaurante. Agora, um pouco mais comunicativa depois de usar o dispositivo de férias virtuais. Embora ainda estivesse distraída, o dispositivo trouxe alívio e deixou ela mais relaxada. Eles acessam um dispositivo
e descobrem que os homens de Colin estão em algum lugar em específico em Chicago. Então eles correm para lá, enquanto Sarah começa a ter algumas memórias daquele lugar. Mas, como Sarah está distraída, ela acaba sendo atacada por um dos homens. Mesmo conseguindo fugir, ela acaba sendo capturada depois de levar um disparo de choque. Agora George está em uma sala da Avacon, sendo interrogado pelos membros da justiça. Enquanto sua advogada briga para encontrar inconsistências nas perguntas da acusação, George começa a ter lembranças horríveis. Ele começa a compreender que sua esposa foi finalizada. Então, de repente, ele cai no chão e começa a se sentir mal, vomitando um líquido branco estranho. Ele é levado às pressas para Paula, que constata que ele teve uma concussão mais grave do que ela poderia imaginar. George tenta entender como um golpe na cabeça poderia apagar tantas memórias, mas Paula diz que isso tem menos a ver com o golpe e mais com as próprias emoções que ele tentou proteger inconscientemente. Ele questiona Paula o porquê de não existir fotos de sua esposa. Ela rapidamente diz que foi ele mesmo quem embalou tudo e se desfez das coisas dela depois do falecimento. Então ele descobre que sua esposa se chamava Kate, e através de uma foto no dispositivo de Paula, ele rapidamente reconhece a mulher. Aquela é a esposa de Sarah. Ainda confuso, ele rapidamente diz que existem duas Kates, mas Paula ameniza os ânimos dele dizendo que poderia ser uma experiência de déjà vu. George sabe que não é, mas Paula continua dizendo que pode ser resquícios do dispositivo que ele mesmo criou, ou férias virtuais. Talvez o uso do aparelho esteja interferindo nas funções cerebrais e fazendo ele enxergar a realidade distorcida. Quando Paula sai da casa de George, ele rapidamente faz o uso do dispositivo de férias virtuais. Ao mesmo tempo, Sarah acorda depois de fazer o uso do dispositivo. Acontece que Mário e a equipe policial conseguiram prender os homens que atacaram ela. Um deles está em coma enquanto Sarah, já que não acordava, foi induzida a relaxar com o dispositivo de férias. Logo em seguida, em um momento íntimo com sua esposa, Sarah é perguntada como foi as férias maravilhosas depois de usar o dispositivo. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. A esposa de Sarah também se chama Kate, e quando perguntou se Sarah conheceu outra mulher durante a simulação virtual de férias, Sarah simplesmente disse que não, mas em um ar misterioso. Após tanta insistência, Kate conseguiu saber detalhes da viagem virtual de Sarah. No mundo paralelo, Sarah era homem, mas não estava interessado em outras mulheres porque tinha uma mulher. E, pasmem, a mulher dela no mundo paralelo era justamente Kate, tanto no nome quanto na aparência. Acontece que lá, ela era um homem viúvo e estava em uma busca eletrizante pelo autor da tragédia que aconteceu com sua mulher. Kate começa a ter uma crise de ciúmes, acreditando que não era o bastante para Sarah. Mas muito pelo contrário, Sarah é que acredita que Kate é o bastante para ela e que não consegue retribuir tanto amor por ter ao seu lado uma mulher tão bonita. As coisas se acalmam e Sarah, que agora parece ter ficado viciada em usar o dispositivo de férias, coloca ele para dormir. Nesse momento, George acorda e sai vagando pela cidade. Acontece de ele entrar em um restaurante que, por coincidência, é o mesmo que Sarah estava no início do episódio. Quando ele entra no local, o garçom parece reconhecer ele e pergunta se pode servir o de sempre. Estranhamente, George pergunta se ele já visitou aquele local antes. O garçom assume que sim e que George é um cliente habitual. Nesse momento, Chris aparece dizendo que tem novas informações do paradeiro de Colin. Enquanto conversam, a comida chega e George percebe que não está comendo palitos de peixe, mas sim batata frita aromatizada. Isso traz uma nova memória a ele, que vai rapidamente ao encontro com Paula. Parece que ele entendeu a charada. Ao chegar, ele ordena que ela dê a ele o dispositivo de férias porque precisa estar com sua esposa. Percebendo que ele entendeu o que estava havendo, Paula tenta persuadir George, dizendo que sua esposa é falecida e que o que ele queria era apenas uma realidade paralela. Mesmo assim, ele exige que ela entregue o dispositivo. Paula tenta convencer ele de que aquele outro mundo não é real, mas ele está decidido. Nesse momento, Paula consegue fazer ele entender
o que precisava ser compreendido. Ele tinha um relacionamento com ela. Paula era, na verdade, amante dele desde quando Kate se foi. Então ela revela que Colin estava atrás dele, querendo o software que George estava desenvolvendo. Ela conta que Colin prendeu Kate para tentar chantagear ele. George ofereceu muito dinheiro para libertar sua esposa, mas Colin não queria valores altos. Ele estava se contentando em controlar George e fazer prevalecer o poder dele sobre George. Por esse motivo, ele desenvolveu um dispositivo controlador mais poderoso que seria capaz de transportar a pessoa para outro mundo para tirar férias eternas. E é exatamente esse controlador que ele estava tentando usar para voltar para Kate. Paula tenta abrir os olhos dele, mas George ainda acredita que o mundo verdadeiro é onde está com Kate. Ela então tenta trazer ele para a realidade, afinal, qual mundo é mais provável de ser o verdadeiro? Um mundo onde ele vive feliz e sem problemas com sua esposa, mesmo que ele seja uma mulher, ou um mundo onde existe dor e sofrimento que, inclusive, sua mulher já não existe mais por causa de uma fatalidade. Agora imagine se você estivesse nessa situação. O que você escolheria? Viver em um mundo com a pessoa amada, mas você seria do mesmo gênero, ou escolheria aceitar que a pessoa que você ama se foi? Comente aí abaixo. Paula abre mão da escolha dele, dizendo que a decisão é exclusivamente dele, mas George precisa decidir se quer voltar para o mundo de ficção científica ou ficar ali com Paula e enfrentar todas as adversidades juntos. Escolhendo ficar com Paula, George pisa e destrói o dispositivo. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Kate chama Sarah desesperadamente. Ela está vendo as imagens neurais de sua esposa por um televisor acompanhada de Mario. Eles assistem às últimas imagens mostrando Paula abraçando George, totalmente feliz pela escolha dele em ficarem juntos. Ao mesmo tempo, Kate e Mario se perguntam o porquê de ela ter escolhido a outra vida. Embora sofrendo bastante pela escolha de Sarah, Kate entende que sua amada esposa nunca esteve 100% satisfeita em estar do lado dela. Tudo isso porque não se sentia digna de ser feliz ao ter Kate do lado. Embora a conexão delas fosse muito forte, Sarah se sentia uma pecadora e escolheu o mundo do sofrimento ao invés do mundo da felicidade. Ela desejava se punir, acreditando ser menos merecedora. Sua escolha, infelizmente, deixou para trás um mundo que ninguém sabe se é real ou artificial, mas que no fundo faria ela se sentir amada, feliz e, acima de tudo, completa. Esse foi o recap do episódio Vida Real, o quinto da série de 2017 chamada Electric Dreams, contos de Philip K. Dick. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.